Ele é o estudioso da doutrina espírita há mais de 40 anos. Ele hoje ocupa a função de diretor da casa Grupo Espírito da Benção, na cidade de Mário Campos, de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, viu, Márcio? Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão concedendo a gente, né? É sempre muito rico para a gente poder estabelecer essa interação entre as pessoas e os grupos, né? Porque são experiências, e são as experiências que realmente fomentam junto aos nossos corações os valores transcendentes que Jesus apresenta à humanidade. Então, pedimos a Ele que possa nos inspirar, que as vibrações de fraternidade, de carinho, amor, circulando entre nós que nos encontramos unidos, possa criar aquele tônus vibratório para a compreensão e entendimento, né, que será veiculado. Embora a gente esteja aqui alinhando alguns apontamentos, não deixamos também de estar aprendendo, né, pela vibração, pelo carinho, pelos recursos que os amigos e benfeitores espirituais nos envolvem em oportunidades como essa. E é muito interessante, gente, porque o tema que a gente vai trabalhar, tá na divulgação, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a mão esquerda que dê a mão direita, o item 19, né, que vai falar para a gente a respeito dos benefícios pagos com ingratidão. E é muito interessante, antes de a gente entrar especificamente no tema, porque o trabalho de Allan Kardec na estruturação do Evangelho segundo o Espiritismo é um trabalho pensado, direcionado, que tem como objetivo nos conduzir a um entendimento cada vez mais amplo, mais abrangente, das leis divinas, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como também conhecimento de nós próprios, no contexto da experiência que a gente está, né? Então, a gente vai ver nos 4 primeiros capítulos a base, e fundamental para a gente entender o que virá posteriormente, os 4 primeiros capítulos, depois do capítulo 5 ao 10, ele fala das bem-aventuranças, tá? E as bem-aventuranças, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores o que seria o espírito depois da sua última encarnação. Eles falam espíritos bem-aventurados, né? Puro espírito. Então, ele traz para nós, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças, para que a gente possa, ao longo do tempo, compreendendo e entendendo, buscarmos elas para a nossa própria intimidade. E a gente observa que ela está muito distante daquilo que está sendo apresentado ali. Então, qual o meio, qual o recurso que nós vamos ter que utilizar para alcançarmos as bem-aventuranças e, no futuro, a condição de puro espírito? Aí vem os capítulos seguintes, que é o capítulo 11, de número 11, até o capítulo de número 17, né? Que vai dar para nós a dinâmica do dia a dia, como a gente agir, se posicionar, para irmos pouco a pouco nos trabalhando na conquista de um sentimento mais elevado, mais nobre. Vocês já trabalharam o capítulo 11, que fala para nós amor ao próximo, né? Dando para nós toda uma linha diretriz de como agirmos, nos posicionarmos em relação à expressão do sentimento maior em relação ao próximo, ao semelhante. Aprofundando aí a questão do amor ao próximo, ao semelhante, ele entra no capítulo 12 com amai os vossos inimigos. Vamos dizer assim, está numa escala um pouco mais elevada, porque com o inimigo a gente já tem algum problema, alguma dificuldade expressa, mas mostra para a gente a caminhada a ser feita no sentido de no dia a dia, porque não é algo que a gente vai apenas promover, desenvolver nas casas espíritas, nos tempos religiosos que a gente vai. É para o dia a dia, né? Aquele foco no sentido de conseguirmos o tempo, que às vezes demora um pouco dependendo da situação, alcançarmos essa reconciliação com o adversário. E agora o capítulo 13, né? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Já também entendemos que se encontra numa graduação um pouco mais expressiva, porque vai exigir de nós também uma forma de agir, de comportar, e, nesse movimento, um autoconhecimento. A gente vai entender que o olhar ele se volta todo para nós próprios, dentro do contexto da vida e da existência, como esse subitem que a gente vai trabalhar aqui, ele mostra para a gente, né? O 19, em que Allan Kardec enumera como sendo os benefícios pagos com a ingratidão, tá? Eu abro o coração, dou o melhor de si em favor do próximo, e no retorno surge ali uma ingratidão, um não reconhecimento do que foi feito, do que foi realizado. Isso pode realmente nos incomodar profundamente, né? Diante do contexto, porque a gente viu uma abordagem, um comentário de uma criatura, de uma pessoa, em que ela falava que as piores ingratidões estavam ocorrendo no núcleo familiar com os seus consanguíneos. E aquilo a deixava triste, muito incomodada com a situação que ela dava o melhor de si, né?
Então, são situações que ocorrem. Então, vamos procurar entender isso melhor para que a gente possa aproveitar esses momentos, essas situações que a vida traz e coloca à nossa porta, coloca em nossas mãos, coloca em nosso mundo íntimo, no sentido da gente realmente exercer um trabalho, né, no campo da mudança e da transformação. Né? Então, a pergunta que Allan Kardec faz, né? Aliás, não é Allan Kardec, é um espírito protetor, que responde, acho que foi feito por ele também, ele mesmo responde, essa questão. O que dizer das pessoas, eu vou colocar com as minhas próprias palavras, né? O que dizer das pessoas que, diante do bem feito, ela recebe a ingratidão como paga do que foi realizado e resolve, então, parar de fazer o bem para não ter que topar novamente com situações como esta. O que pensar dessas pessoas? O que pensar dessas criaturas? O que pensar de nós próprios, se esse movimento pode se dar na nossa atividade? Nós não somos espíritos perfeitos, né? Você pode ter feito o melhor, não vou ajudar essa pessoa aqui, foi sensibilizado, e, como o exemplo que a gente trouxe, uma pessoa profundamente ligada ao nosso coração, no núcleo familiar, e damos a ela o que a gente tinha de melhor, o que melhor poderia se aproveitar, até ela nem sequer olha para a gente, né? E dependendo da situação, há casos também em que a pessoa acaba falando mal da gente, né? Com outros ainda fala mal da gente, meu Deus do céu, que negócio é esse, que situação é essa? Aí Allan Kardec, né, o espírito, melhor dizendo, espírito protetor, vai começar a trazer alguns apontamentos importantes para nós, tá? Que a gente vai procurar entender com mais amplitude. Então ele começa falando que para essas pessoas que pensam e agem dessa forma, há mais egoísmo do que caridade. Ela está centrada nela própria. E ela não está fazendo bem ao próximo, bem a semelhante, no sentido de favorecer a pessoa na dificuldade que ela está. Ela, na realidade, na essência do movimento dela, está aquela autovalorização, o egoísmo ali preponderando na forma dela agir, dela comportar, e como não está tendo o retorno à altura do que ela imaginava que deveria ocorrer, não fazer isso mais, né? Então ele começa mencionando para nós que há mais egoísmo do que o próprio sentimento de caridade. E ele prossegue também falando que para essas pessoas, para essas criaturas, a gente, primeiramente, nós estamos colocando lá fora, terceirizando a questão, né? Então, vamos trazer para a gente o processo. Para essas pessoas também pode surgir ali a questão, tem o egoísmo, né, que foi falado, e a questão também da... A gente faltou a palavra, deixa eu achar aqui. Tanta coisa que a gente acaba confundindo. O egoísmo, gente do céu. Meu Deus. Então, nesse contexto, gente, o que está acontecendo? A pessoa está... orgulho, tá? Desculpa, gente. São coisas que estão faladas, vai ter hora que dão branco. Os cabelos brancos aqui estão favorecendo o esquecimento. Então, o egoísmo e o orgulho. E no orgulho, como é que ela se manifesta, muitas vezes? Ela quer ver a pessoa, tá? Não é algo falado, isso é velado. Ela quer ver no posicionamento da pessoa que se humilha, pedindo ali alguma coisa, solicitando um benefício, ela, de uma certa forma, ela quer se sentir superior, porque ela está atendendo a pessoa que se humilha para pedir, solicitar alguma coisa, né? Então, a gente percebe que são situações complicadas, não complicadas, difíceis que se expressam por parte daquele que se posiciona ali como o benfeitor, querendo ajudar, querendo auxiliar. Esse é um outro ponto. Um outro detalhe que vai surgir, né, muito expressivo, que está na resposta do que está acontecendo, que vai levá-lo a não fazer mais o bem, que é a questão da ingratidão, né? A pessoa se posiciona de forma ingrata a um recurso, ao benefício que chega até ela a partir das mãos de alguém. E a gente vai entender, né, dentro de um processo de vida, de existência, que Deus auxilia o homem através do homem, né? Então chegou o momento do recurso chegar para aquela pessoa e precisa das mãos de humanos, de uma pessoa, porque os espíritos estão ali, mas eles muitas vezes não conseguem fazer objetivamente. Vamos ver as obras de André Luiz. Então eles precisam de alguém, no plano físico, que seja devidamente sensibilizado para levar a pessoa ao benefício, independente dela ser ingrata ou não. É o momento dela. Ela precisa daquele recurso, né? E a sabedoria divina, os amigos espirituais vão conduzir. A reação dela, ela vai responder por ela mais à frente. Mas é o momento de receber. Então, somos essa. Mas só que, diante do recebimento, ela não consegue trabalhar de uma forma mais harmônica e expressa, então, a ingratidão, que vai levar esse companheiro nessa condição, então, o pensamento avesso a continuar fazendo bem.
né? É outro ponto que ele trabalha. E no finalzinho, aí ele vai falar um ponto também muito importante na sequência disso, tentando nos conduzir ao entendimento do que está sendo apresentado. O que ele vai falar? Ele vai falar que todo bem feito, realizado, uma hora ou outra ele vai dar um fruto. O bem não se perde, o bem feito não se perde. A resposta não está vindo agora de imediato, mas a semente foi lançada. E no tempo, de alguma forma, o retorno, essa semeadura fará efeito no coração da pessoa, que ela, de alguma forma, vai querer ou retribuir a pessoa o bem que ela recebeu lá atrás ou para outra criatura. O importa é o movimento do bem, né? Então, um benefício nunca se perde. E, às vezes, aquilo que foi feito naquele momento, naquele instante, e que realmente teve como expressão ingratidão, lá na frente a pessoa, usando a imagem do vai cair em si. E caindo em si, ela fará uma reflexão. E, às vezes, gente, é interessante a gente observar, porque são as angulações, a gente já vai adiantando um ponto aqui, às vezes, na reflexão, lá na frente, no futuro, quando a pessoa vai pensando, nossa, naquele momento me ajudou aqui, mas eu nem sequer falei obrigado para a pessoa, meu Deus, não pode ser dessa forma. Leva ela a um entendimento tão profundo, mas tão profundo, que talvez o agradecimento lá, tivesse ocorrido lá atrás, não faria o efeito que faz agora, né? Então, a semeadura para o futuro e vai ter, de alguma forma, algum resultado. E um outro ponto importante que nos é apresentado pelo Espírito, quando ele fala no processo de inter-relação entre as pessoas, ele fecha o último parágrafo, falando justamente disso. Se nós soubéssemos, né, os pontos que nos ligam uns aos outros, nós iríamos compreender com muito mais amplitude a sabedoria e a bondade divina. É um ponto importante também para a gente refletir, porque diz respeito a esse processo de aprendizado que nos encontramos, né? Então, a gente vai voltar no início, na questão do egoísmo, e tentar ver algumas angulações que são importantes nesse processo nosso de desabrochar, de despertamento consciencial. A gente analisou primeiramente lá fora, com terceiros, a questão do egoísmo, mas essa situação pode se dar conosco em algo semelhante ao que está acontecendo no que o capítulo nos apresenta, a passagem ele nos apresenta, subitem, mas pode também se expressa em outras situações da vida da existência, em que nós vamos perceber que esse sentimento egóico, a questão de centralizarmos em nós próprios, ela se expressa, né? E vale a pena a gente observar um ponto muito importante que o próprio Allan Kardec traz para a gente no livro A Gênese. De onde que deriva o egoísmo? Ele deriva de onde? De onde surge no processo evolutivo aquilo na intimidade da criatura do ser que se expressa como egoísmo? Aí nós vamos entender, e ele vai mostrar para nós que a origem do egoísmo está no instinto de conservação que foi trabalhado lá no reino animal. Era importante e é importante para nós próprios na atualidade, o instinto de conservação, né? Então, a fêmea, o macho ali preservando as espécies. E é muito interessante porque nesse instinto de conservação que a gente vai ver a fêmea com a cria, quando eles estão ali até uma certa idade, ela é capaz até de enfrentar o maior rival para proteger os filhos, podendo até mesmo perder a vida. Ela não mete esforço e coloca ali para defender a cria, né? O instinto de conservação da espécie, do rebento que se encontra aos cuidados dela. Depois que passa uma certa idade, que representa a emancipação daqueles filhotes, ela vai brigar com eles para poder se alimentar, porque o objetivo maior dela, instintivamente falando, é alimentar a si própria. Os filhotes dela já perderam aquela relação que antes ela daria sua vida para poder manter a existência dele. Então, o egoísmo está aí. E vai caminhando, vamos evoluindo, alcançamos a condição humana, e nessa condição humana ele se manifesta na questão do próprio egoísmo, que nas experiências iniciais, vamos colocar lá na primitividade, avançando um pouco, de fundamental importância também, porque nós vamos ter que lidar com o meio agreste, vamos ter que lidar com outras criaturas que estão dentro do mesmo processo. E se a gente não for ali quase que animal, né, vou colocar assim para a gente poder entender mais didaticamente, a sobrevivência não vai seguir à frente. Então vai caminhando. Só que nós estamos caminhando, a lei de causa e efeito funcionando, implantando os registros em nossa alma pela experiência, né? Porque tem a orientação falada e escrita, mas tem também experiência. Se não tiver experiência, se não tivesse experiência, não adiantaria nada Moisés falar não matar, porque não encontraria repercussão na intimidade nossa. Então, não matar, que chega através da orientação de Moisés, ele tem como base as experiências de matar e morrer, nas diversas experiências que passamos. Então, a gente passa a entender, logicamente, pelo raciocínio.
mas tem toda uma experiência que calça aí todo o processo. Então, o egoísmo, na sua origem e na sua caminhada, no avanço de nós próprios, ele é algo importante para nós, não podemos desconsiderar isso. Não temos como matar o egoísmo em nós. Ele faz parte da nossa estrutura evolucional. O que a gente traz, a gente apresenta. Né? Mas nós vamos entender também que, paralelo ao egoísmo, o sentimento contrário é a caridade. Tanto é que ele fala, né? O Espírito Benfeitor fala, nesses há mais egoísmo do que caridade. Então, como desativar em nós esse egoísmo, que faz parte do processo evolutivo, né? Lá nas primeiras expressões de uma forma mais intensa, hoje percebemos também, às vezes até de forma camuflada, que a gente não quer que a coisa se expresse, porque as pessoas não vejam, mas ele está em nós. Estamos entendendo, pelo raciocínio, pela orientação que chega, e estamos também fazendo uma análise ou percepção da existência dele em nós. Então, abre-se para nós, então, uma oportunidade de um trabalho mais fecundo, né? No sentido de trabalharmos o oposto. Porque o trabalho na caridade, na ajuda ao próximo, na ajuda semelhante, procurando desativar esse retorno que alimenta o ego, tá? Ele vai fazer, então, que no tempo, progressivamente, paulatinamente, essas expressões egóicas, elas diminuam, até o momento em que a caridade ela passa a se expressar de forma plena nas nossas ações. Então é importante que a gente tenha esse entendimento no processo evolutivo. Não vamos tamponar o egoísmo, porque não tem jeito. Se fizermos momentaneamente, depois ele vai vir com toda a força. Então vamos trabalhar em cima da questão da caridade, do ponto positivo. E quando a pessoa para de fazer o bem, a caridade ao próximo, para não topar com a ingratidão, ele está cerceando em si mesmo um movimento que o levaria a trabalhar o próprio egoísmo. Né? Ele permanece ali com aquele sentimento, com aquele valor na sensibilidade. Mais à frente também vamos ver a questão do orgulho, né? Também pode se expressar no contexto como ele foi falado, e o oposto ao orgulho é a humildade. Então é importante que a gente, nas atividades, no trabalho que a gente vai procurar fazer, no trato com o próximo, com o semelhante, sempre a questão da caridade, né? Porque a caridade não é o benefício que se leva. Qual é a caridade nos moldes de Jesus? Perguntou Allan Kardec nos benfeitores. Indulgência, benevolência e perdão. Aí são os 3 pontos. Às vezes a cesta básica, às vezes o agasalho, né? Às vezes um recurso material, às vezes o ouvido. Tá? Vai ser um instrumento para que a gente vá envolver aquela criatura nos melhores sentimentos, né? Nas melhores vibrações. Então, a caridade ela é por aí. E a questão da humildade também. Tentar ver o outro com as suas dificuldades, né? E que a gente não é tão assim como a gente pensa ali, que pensa que é. Nós somos aprendizes também. Talvez tenhamos um entendimento aqui que o outro ainda não possui, outro acolá, mas precisamos trabalhar intensamente o nosso mundo íntimo na conquista, né, de um sentimento mais humano, mais humanitário, de acolhimento, de envolvimento. Tá? Então, o que a gente vai perceber? Que a ingratidão de alguém que possa surgir no contexto da vida, da existência, na realidade, é um grande sinalizador para nós, mostrando o trabalho que a gente tem que ser feito com a gente mesmo. A compreensão em relação à pessoa no limite dela, mas ela está no limite, ela consegue fazer só daquele jeito. Mas a sabedoria divina determinou que ela seja auxiliada, independente dela ser ingrata ou não, porque não é por causa disso, ela é ingrata, não vamos ajudar, a sabedoria, a bondade divina não vai favorecer a pessoa no seu processo de aprendizado, e representando também essa semente que a gente falou anteriormente, que ele mesmo fala, e que a gente mencionou, o fruto, né, a germinação, o crescimento do fruto, virá lá na frente. A sementeira foi feita agora, então vamos aguardar. Deus, na sua sabedoria, não está dando ponto sem nó na linguagem, né, do ditado nosso aqui. Ele está fazendo a coisa com sabedoria, para que no tempo, ele não quer que o fruto venha agora, ele quer que o fruto venha. Então vamos fazer, estamos sendo chamados, solicitados, a fazer da melhor forma possível, a entender posteriormente caso haja ingratidão, né? Porque no momento que a gente vibra nessa onda de inconformação pela ingratidão, a gente como que cria ali um obstáculo, a coisa fica obnubilada, né? Uma nuvem estranha envolve a ação nossa, tá? E envolve o companheiro lá. Tá? Então é importante que a gente esteja atento a isso. Não julgar, não pensar, fui solicitado, fui tocado, mesmo que seja tocado no coração ou raciocínio, tá?
vão fazer ao bem. A gente viu também no depoimento uma pessoa falando o seguinte, mas perguntando para a outra, né? Até dentro desse tema mesmo, mas ajudar as pessoas, você está vendo ali que ela não vai utilizar mal aquele recurso, né? Além de não agradecer, vai utilizar mal. A gente observa isso às vezes nas casas espíritas aqui no Brasil, em Belo Horizonte, no Mário Campos, né? Você dá a cesta básica para a família, o pai vem buscar, alcoólatra muitas vezes, não chega com a cesta em casa, e pega que a cesta e vai para o boteco, o rapaz lá do boteco aceita a cesta básica com pagamento da pinga. Então, vai tomar 2, 3 doses de pinga, uma quantidade maior, e a cesta não chega em casa. Como é que você vai fazer, gente? Nós vamos deixar de ajudar a família em função da postura desse companheiro? Né? Israel até agradeceu. Outro ponto que eu vou falar também. Mas a pessoa ela até agradeceu, foi solista, gratidão, aquela coisa toda, sinceramente, mas no caminho uma coisa mais forte a toma, a envolve, e ela não resiste, e vai para o boteco a cesta básica. E os filhos, a mãe, ficam em casa necessitados. Vamos deixar de ajudar essa família? Não. Vamos usar a nossa inteligência para tentar levar até aqueles que necessitam do recurso. Dá o recurso aberto, né? Não mais o saquinho de feijão fechado, aberto. Vão levar, vai dar um trabalhozinho a mais, mas vão levar direto lá, entregar para a mãe, entregar em casa. Né? Então, são pontos, e não vão deixar de acolher o companheiro, que vai voltar a casa, fala, não vou levar para sua esposa, já deixamos lá, a pessoa passou, deixou lá, não vou deixar de acolhê-lo em vibrações fraternas, não. Entendendo que ele está com uma certa dificuldade naquilo que diz respeito aos vícios dele, né? Às tendências dele. Então, circula aí, gente, um bom sentimento que alcança, dependendo do teor vibratório, do amor, da fraternidade, da compreensão, alcança a intimidade do companheiro em linhas internas que, objetivamente, a gente não vê. É a semeadura que vai dar sua semente lá na frente. A semeadura com a semente que vai germinar, crescer e dar seus frutos lá na frente. Então, não se perde. Por isso que eu falo, o bem não se perde. E entendendo isso, a gente vai procurar posicionar de uma forma melhor. Agora, outro ponto também muito interessante para a gente observar, porque às vezes a pessoa, tá? Isso pode acontecer. A pessoa, ela nos agradeceu pelo bem, pelo benefício que chegou a ela, através das nossas mãos, mas, no entanto, ela pode não estar sendo sincera, ela é profissional da mendicância. Está utilizando aqueles recursos ali, meio melosa, tesa até, mas para poder ganhar o recurso e satisfazê-la dentro do contexto profissional da mendicância. Né? Então, se a gente descobre, a gente vai descobrir depois. Não vamos deixar também de envolver a pessoa, tá? Colocá-la à margem do caminho por causa do comportamento. Ela vai entender. Ela tem os motivos dela para agir dessa forma. Talvez a gente não vá dar os recursos da forma como dávamos antes. Vamos tentar pesar o prós e os contras, ver para quem seria o recurso efetivamente. Né? Às vezes está levando mesmo para casa, para a família, vai render, não importa. Mas entender a pessoa no contexto dela, nas limitações dela. Tá? Então, faz parte também do processo de aprendizado que a circunstância da doação, seja ela com ingratidão ou gratidão, pode nos apresentar. Tá? Porque é um trabalho em relação ao próximo semelhante, que temos que elaborar em nós mesmos, e um trabalho em relação a nós próprios, né? A nós próprios, no sentido de nós entendermos a reação nossa diante do que foi feito, do que foi realizado. Tá? Porque, às vezes, de forma subrepetícia, lá no fundinho, a gente está alimentando o egoísmo. Está alimentando o egoísmo. Né? Ninguém vai perceber em torno, ninguém vai registrar. Os benfeitores podem ver. Às vezes, um mais próximo, mais terra a terra, não vai registrar, não. Mas não importa se A, B, C ou D viu. O que importa é que a gente faça o movimento de compreensão de entendimento em nós próprios. Para cima desse ponto, a gente poder começar a realizar um trabalho de mudança e de transformação nossa, praticando aquilo que seria o oposto, né? Seria a caridade e a humildade. Fazer colocando melhor cota de sentimento, entendendo que estamos trabalhando esses pontos da nossa intimidade. A natureza não dá salto, né? Será um ponto, será uma movimentação que ocorrerá no tempo. No tempo, a mudança ela vai se dar, mas já estamos entendendo. É o que a doutrina espírita procura fazer conosco. Esses estudos que a gente faz é nos levar a uma conscientização, tá? Das leis divinas, das leis do Pai, das orientações de Jesus, que representa um trabalho no campo do sentimento, porque não é o conhecimento que vai nos conduzir ao nosso lar. Muitos entendem, compreendem, são excelentes oradores, né, o qual absorvemos o conteúdo que ele está trazendo ali, que é de grande importância para nós. Mas se ele, no campo pessoal, não fizer um trabalho na vida prática
de ajustar o sentimento dele no plano do relacionamento com o próximo semelhante, em busca da caridade e da humildade, o conhecimento não será ali suficiente para mantê-lo nas regiões mais elevadas. Então, o trabalho fundamental que Jesus abre as portas para a gente fazer realizar é justamente trabalhar o nosso sentimento. Aquilo que representa para nós a conquista de um domínio pessoal, né? Essas expressões, porque o que acontece, gente? Porque um ponto que ele fala é o seguinte, em relação ao próprio egoísmo, ao próprio orgulho. Ele fala que a gente tem que trabalhar para que a conquista seja no céu, né? Conquista no céu e não na terra. Porque se eu estou valorizando o egoísmo e o orgulho, o ganho meu está sendo imediato, está sendo o que se passa na terra. Como que a gente vai entender isso? Esse céu, né? Ganhar o céu na vida futura, no plano espiritual, as regiões espirituais, as colunas espirituais mais elevadas, como consequência natural dessa postura e dessa transformação interna. Como que a gente vai entender isso? Porque, na realidade, isso não é uma região geográfica, seja até mesmo no plano espiritual, geograficamente falando, né? Usando a linguagem humana para a gente poder situar a coluna Morada Nova, Nosso Lar e outras mais que possam existir. Não é o ambiente em si. Para estarmos naquele ambiente, é necessário que a vibração interna corresponda com o padrão vibratório da coluna, para a qual nós iremos após a desencarnação. Então, o trabalho, no sentido de nós desativarmos o orgulho, o egoísmo, que representa um ganho na Terra. E o que representa esse ganho na Terra? Representa aí que nós estamos nos mantendo nos padrões vibratórios da experiência terrena, que é o ambiente, é o laboratório para que a gente possa se trabalhar, né? Então, eu estou trabalhando e alimentando o meu orgulho, alimentando o meu egoísmo, tá? Vamos dizer assim, é o direito que eu tenho. Eu tenho o direito de agir assim, livre-arbítrio. Mas esse movimento, o que ele faz? Ele me mantém preso aos padrões terra a terra. Então, quando eu desencarnar, por mais que eu queira e deseje ir para um ambiente melhor, até vou ser acolhido muitas vezes para uma região melhorzinha. Não vou passar pelas regiões inferiores do umbral, que isso é fruto também da evolução. Não passar pelo umbral, mas passar pela experiência de trabalho plano físico que nos remete aos erros cometidos aqui. Isso é avanço, né? Acho que na regeneração a coisa vai se dar com mais intensidade. Por que deixar a pessoa vários anos no umbral? É questão lógica, a gente vai entendendo. Se a gente pode pegá-la dentro de um padrão já de compreensão, de entendimento, fala, meu bem, cara, vamos trabalhar. Vamos ajudar o próximo, vamos ajudar o semelhante. A gente já viu André narrando isso muitas vezes para nós. E diante ali da necessidade alheia, que nós estamos tentando ajudar, nós seremos remetidos às necessidades pessoais. Aquilo que a gente deixou de fazer, ficaremos até um pouco envergonhados, vamos ver a bondade e misericórdia divina, embora o erro cometido nos dando a oportunidade, né? Então, isso terá um reflexo mais profundo na nossa intimidade, tá? Então, o que acontece? Alimentando o egoísmo, alimentando o orgulho, nós estamos alimentando e fortalecendo em nós o padrão vibratório que nos mantém presos ao plano físico, mantém preso à Terra, né? Então, eu desencarno e vou ter que voltar para passar por experiências semelhantes, mais rudes, mais pesadas, mais duras, para que eu possa desativar o egoísmo, o egoísmo e o orgulho, alcançando a humildade e a caridade. Agora, se eu já faço o trabalho nesse sentido, já entendo as minhas limitações e procuro colocar o melhor sentimento da expressão do bem que está sendo feito, que é a caridade, né? Colocar ali o amor ali em movimento, procuro ver e sentir e buscar a humildade naquilo que eu estou fazendo, eu estou começando a elevar o meu padrão vibratório interno, no plano real das conquistas, para níveis superiores. Talvez Nosso Lar, Morada Nova, não importa, tá? Mas eu estou conseguindo elaborar internamente um padrão vibratório que se expressa pela minha irradiação, que eu não consigo improvisar. Às vezes uma prece eleva a nossa vibração, pensamento, à faixa do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Ali nos sentimos em êxtase, aquela coisa gostosa, harmônica, benéfica, né? Pensamos, refletimos em muita coisa que normalmente a gente não pensa. Mas, daqui a pouco, vai embora e voltamos para o padrão que é nosso. Tem um elemento indutor ali, mas estamos no nosso padrão. E esse trabalho de vencer ali, né, as expressões do egoísmo, do orgulho, conforme está sendo apresentado, e elaborarmos em nós próprios as expressões da caridade e da humildade, vai efetivamente elevando o nosso tônus vibratório, padrão vibratório, conquista real. E sermos caridosos e humildes, gente, não é um trabalho assim tão simples, né? Existe esforço, vontade, perseverança, exige muitas vezes lidarmos com os ingratos e respeitá-los no campo de eleição.
lidarmos com pessoas que não pensam como a gente pensa, e às vezes até nos criticam pelo que a gente faz, e vai por aí fora. Né? Várias situações surgem nesse contexto. Mas a boa vontade e a perseverança vai nos conduzindo. Então, dessa forma, onde nós estamos colocando, direcionando um lugar para nós? Não mais nesse terra-terra, mais acanhado, mas sim num plano espiritual mais elevado. Tá? E fará com que, retornando, já na própria experiência, porque as expressões vão ocorrer dentro dessa segurança interna, tá? E, ao mesmo tempo, vai nos conduzir para regiões melhores do plano espiritual, com conceito dinâmico de trabalho superior, que fortalecerá em nós o propósito. Quando voltarmos às experiências do plano físico, embora, vamos colocar assim um exemplo didático, as situações vivenciadas possam ser próximas, semelhantes às que se deram no passado, onde conseguimos conquistar essas expressões mais elevadas da caridade e da humildade, ela não terá mais o mesmo peso que tinha nos trabalhos, nos exercícios anteriores. Por quê? Automaticamente eu alcancei um padrão vibratório mais elevado. Então, aquele peso que ocorria lá atrás já não vai estar mais com a mesma densidade sobre nós, porque o campo vibratório que alcançamos dilui, né, aquela carga que seria mais pesada, e é mais pesada para aqueles que se encontram nas experiências mais acanhadas pelas quais nós passamos. Né? Então, a gente vai entender que o ganhar o céu ou a terra é nesse sentido. Tá? Todo ele se dando nas conquistas internas. Egoísmo é nos mantermos no mesmo ramerrão no qual nos encontramos para avançarmos. E a questão do céu é avançarmos na conquista de nós mesmos. Né? Então, a gente vai entendendo isso na abordagem que o companheiro traz nos apresenta. O outro ponto importante, gente, que a gente precisa analisar é quando ele fala, no final, último parágrafo, quando ele fala no processo de interdependência, interrelação que nós nos encontramos. Nós ficaríamos surpresos em ver os pontos que unem as pessoas, que nos unem umas às outras. Vocês têm o grupo de vocês aí, nós temos o nosso aqui. Então, por que vocês estão reunidos aí, em outra cidade, no outro país, né, fazendo um trabalho pessoal, no grupo, divulgando a doutrina? Não estão reunidos aí por acaso, né? Tem uma programação, tem um planejamento e tem uma identidade, uma interação que com certeza vem de outras existências. Se manter aqui na região, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e precisaram se deslocar para outros ambientes, levando o tônus vibratório que o ambiente, né, do Brasil, com a perspectiva que a gente entende que a espiritualidade está direcionando, realiza sobre todos nós. E vai fazer um trabalho, né, em outros ambientes, às vezes até mesmo não com tantas aberturas que a gente tem aqui no Brasil. Né? E todo o trabalho não é exclusivamente, não é especificamente um trabalho direcionado ao semelhante. Sim, passa por isso, como está analisando aqui. Mas o trabalho de maior intensidade é o interno, né? Que todos estamos realizando. Então, é um grupo afim que tem experiências do pretérito que retornam juntos para fazer um trabalho, dentro até mesmo uma programação. Aqui a gente vai observar, tem aqueles com os quais nós afinizamos com a maravilha, tem aqueles com os quais a gente apresenta dificuldade. Eu apresento dificuldade com A, mas o outro não. Ele põe uma tranquilidade, mas eu tenho. Né? Alguma coisa que não é nele, porque o outro não tem, o problema está em mim. Tá? Então, quando ele fala isso para nós, mencionando a questão do benefício pago com a ingratidão, a gente vai ter que entender um ponto muito importante aí também. Porque, às vezes, essa ingratidão que nós estamos recebendo, que representa um elemento importante para esse trabalho mais profundo de nós mesmos, que não vai se dar da noite para o dia, no primeiro momento a gente ficou chateado mesmo, é natural, conformado, vamos comentar, não gostei, não, pensando até em não fazer mais. Isso pode vir na nossa alma e podemos expressar. Mas depois raciocina, meditação, não é por aí o processo. Quem é essa pessoa? Quem é essa criatura que pode estar ligada a nós, no laço consanguíneos? Pode ser uma pessoa que de vez em quando vai ao grupo, tá? Pode ser uma pessoa que a gente vai ver só naquele momento, naquele instante. Foi ingrata, não falou nada, foi embora, virou a cara, foi embora, depois de receber ajuda. Depois veio outro que fez a mesma coisa. Depois veio um terceiro que fez a mesma coisa. Isso vai se acumulando em nós. Quem são essas pessoas? Quem são essas criaturas? Muitas vezes a gente vai entender, são pessoas que de alguma forma encontram-se ligadas aos nossos corações. Que retornam.
No laço consanguíneo, a gente vai entender isso com muito mais propriedade. E no comportamento, na ação dela, ela está revelando alguma coisa da nossa intimidade. Porque, às vezes, a ingratidão dela é especificamente com a gente. Se ela recebesse um mesmo benefício por parte de outra criatura, ela estaria agradecendo, falaria para o outro que recebeu, enalteceria o outro ali que fez o benefício, né? Mas em relação a gente, não. Então, vamos entender que existe uma correspondência, algum problema, alguma dificuldade em relação especificamente àquela pessoa que vem, aciona, se posiciona e nos incomoda, né? Então, a gente vai perceber que o trabalho é um trabalho mais profundo a ser feito, a ser realizado, em função das ligações que existem. E o elemento está sendo um instrumento da sabedoria divina, ou instrumentos, né, que pode ser mais um, que caso da pessoa que vem, vai embora, ou que vem, vai embora, estão ligados a nós da mesma forma, tá? E se posicionam desse modo. Então está acionando. Porque às vezes, no inconsciente dele, por nos conhecer, por nos encontrar, o pensamento que vem, essa pessoa não vale nada. Ele não pensa objetivamente, mas não vou nem agradecer o benefício que ele faz, porque não vale nada. Quem conhece a gente lá de trás e sabe que lá atrás não valimos nada mesmo, né? Então ele se manifesta baseado naquilo que ele vivenciou com a gente lá passando. Então, se surge a ingratidão, se surge da nossa parte uma resistência à ação dele, nós estamos como que, de uma certa forma, manifestando aquilo que ele acredita que a gente tem inconscientemente. Mas se a gente abre o coração e procura entender, a vibração e a energia que o envolverá será outra modalidade. E no tempo, a semeadura que foi feita. Porque às vezes a questão em si não é o benefício material que chega na mão da pessoa. É o recurso vibratório que o envolve, antes e depois. Né? Antes e depois. A pessoa foi enganada, deixa eu fazer uma prece para ele aqui. Vamos ouvir nas melhores vibrações e com os melhores sentimentos. Então, esse movimento, gente, ele é muito importante, a questão que ele aborda aqui, como outros mais que estão sendo apresentados no Evangelho do Espiritismo, a ingratidão que a gente possa receber, antes é um benefício para nós. Um acontecimento auxiliar no campo da experiência que a gente está. Ao invés de ser uma pessoa, pode ser uma pessoa ingrata, mas antes de olhá-lo pelo ângulo da ingratidão, vamos olhá-lo como um amigo que está nos auxiliando a ver nós mesmos, a nos conhecermos, a vermos a reação nossa diante do que ele faz, diante do que ele realiza. Porque a gente vai entendendo, a doutrina espírita também nos auxilia a entender, né? Isso foi trabalhado no capítulo de uma forma mais abrangente, fazer o bem, né? Sem preocuparmos com o reconhecimento do bem, sem que a mão direita veja o que a esquerda está fazendo. A gente vai perceber que nesse movimento da vida, da existência, todo bem feito por nós, por qualquer criatura que seja, gente, na essência, o bem feito não é nós estaremos copiando alguém. Pode ter certeza disso. Estaremos, de alguma forma, copiando alguém que fez um bem naquela modalidade antes de nós. Alguém fez. E a gente está copiando. Né? E esse que fez antes de nós, realizou com base na inspiração de alguém que fez antes dele. E assim vamos caminhando até chegarmos na origem de todo o bem, que é do Pai, que é do Criador. Estamos procurando seguir a doutrina espírita e temos como elemento de inspiração Francisco Xavier, por exemplo. Dr. Bezerra de Menezes. Né? Então, ele fez alguma coisa antes de nós, que nós estamos nos inspirando nele para poder fazer. E se analisarmos, conversarmos com o Chico, ele vai ter também os pontos de inspiração que o auxiliou. Vamos pegar, por exemplo, aí, né, a figura de Francisco de Assis, que a gente sabe que ele tem uma identidade com Francisco de Assis. De repente, numa convivência, no estudo, numa aproximação, ele pôde perceber no companheiro algo que ele precisa para ele próprio. Né? Então, se inspira em Francisco de Assis para poder fazer o trabalho com ele mesmo. Francisco de Assis se inspirando em Jesus Cristo. E vai assim, até chegarmos ao Pai, o Criador. Então, todo bem feito, na essência, ele não é nosso, não. Somos instrumento. É a pessoa que está precisando receber, mesmo ingrato, como nós colocamos anteriormente, se nós não dermos a ele, passarmos para ele, ele é ingrato, não está pedindo, não vou dar, não. Né? Pode ter certeza, se é o momento dele, outra pessoa vai dar. Ele vai receber de outra pessoa. Porque os recursos espirituais, de ordem abrangente, no que diz respeito ao nosso trabalho de transformação, de crescimento, tem uma passagem no Evangelho que fala que o sol nasce para os justos e os injustos. E a chuva cai sobre
os maus, os bons e os maus. Então, esse versículo, de uma certa forma, ele quer mostrar para a gente que as coisas, porque o sol, né? O sol abre, mostra a claridade, a chuva fecha. O sol é para os injustos primeiro e depois para os justos. Então, aqui que está a situação, a gente recebe a claridade primeiro. E a chuva, que representa o fechar do ciclo, o que acontece? Ela chega primeiro para os maus, aliás, ao contrário. A chuva chega primeiro para os bons e depois para os maus. Né? O fechar, a luta mais intensa, mais difícil, primeiro para os bons, depois para os maus. Tá? Então, o movimento de aprendizado se dá nesse contexto da vida da existência. E para a gente poder fechar na parábola, né? na passagem do cego de Jericó, é um processo muito interessante, porque o cego identifica a multidão, né? E diante disso ele vai reagir ao que está acontecendo, pergunta o que está se passando. Aí eles falam que Jesus estava passando, Jesus Nazareno estava passando. E ele tinha conhecimento, tanto é que ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Né? Então ele pede ajuda, pede auxílio. Então Jesus, parando, ele não para de tudo, parando, ele se aproxima e pergunta, um detalhe antes de Jesus se aproximar. Aí no momento que ele pede a misericórdia de Jesus, filho de Davi, a multidão tenta abafá-lo. Né? E ele clama ainda mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, a tentativa de abafar o que ele estava querendo, ele vence. E mantém lá seu objetivo. Aí, nesse movimento, Jesus está se aproximando e parando, se aproxima e pergunta, o que queres que eu faça? Né? A elaboração não é de Jesus para com ele, é dele para com Jesus. Porque ele poderia falar o seguinte, ele fala, Senhor, que eu veja. Mas vou abrir um parênteses aqui. Talvez dentro de um contexto evolutivo consciente, ele poderia entender que aquela cegueira era importante para ele poder ver outras coisas que não estava vendo. Ele tinha consciência disso. Elaborou, meditou no processo que ele estava ali, entendeu, na sabedoria divina está ajudando, eu preciso dessa cegueira por um período maior ainda. Senhor, me dê forças para que eu possa levar essa cegueira até o ponto necessário para o meu aprendizado. Ele poderia pedir isso, né? Ele está ampliando aí o processo, para a gente poder entender situações da nossa vida, da nossa existência. Então, poderia pedir dessa forma, mas ele fala, não, Senhor, que eu vejo, e queria ver, né? E Jesus fala, vê, a tua fé te salvou, tá? Então, assim, não foi Jesus que trabalhou, que se posicionou para, de forma, dar a ele uma graça da visão. Ele elaborou em si mesmo, tá? E vinha elaborando ali, em função do período que ele estava meditando em cima do fato, né? Que queres que eu faça, Senhor, que eu veja? Vê, a tua fé te salvou. Então, toda uma elaboração interna. Se não tivesse elaboração interna, não poderia fazer, não poderia acontecer o que foi feito. E a indução veio de Jesus, tá? Jesus induz para que a elaboração interna se dê e alcance a visão. Aí o que acontece? E ele dava graças a Deus, seguia Jesus, dando graças a Deus. E todo o povo, vendo o que se passou, dava louvores a Deus, não a Jesus. Não, né? Ao mestre que foi o intermediador ali do processo. Tanto o cego quanto a multidão que acompanhava entendia que o benefício que chegou ali, tá? O benefício que chegou ali veio do Pai, veio do Criador, né? Então é importante esses pontos que vão sendo apresentados, tá? É importante também que a gente receba o agradecimento, é um ponto que a gente tem que analisar também. A pessoa agradeceu e a gente está se vendo nesse campo do orgulho exacerbado, da próprio egoísmo que se expressa ali naquele instante, a coisa quase que grita, mas eu estou entendendo que eu tenho que me calar disso, a pessoa agradeceu, não vamos cortar o agradecimento. Não, isso é de Deus, não. Tá bem, vamos agradecer a Deus, mas sem aquele intuito de como que menosprezar ou desqualificar em nós o sentimento que está ali, tá? Colocá-lo à margem. Ele está aqui, eu não posso bater de frente com ele. Fala, não, meu irmão, eu vou agradecer a Deus, procurando colocar a maior sinceridade possível naquilo. Desalimentando, tirando a alimentação do orgulho ou do próprio egoísmo. Tá? Então, vamos aceitar, vamos ouvir a gratidão das pessoas, que elas vão vir. Tá? A gratidão pode vir. Nós não podemos comprá-la, assimilá-la, alimentando o egoísmo. Tá bom? Ô, gente, são alguns pontos. A gente te agradece a vocês aí pela atenção desses minutos. A gente pôde desenvolver as ideias.
E a gente espera que possa ter ajudado, porque está nos ajudando as reflexões que a gente está fazendo em cima desses pontos, né, do Evangelho. Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigada, Márcio. Foi ótimo. Nossa, com certeza, vários pontos para a gente levar para nossa semana, né, e refletindo neles. Então, acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Quem que tem alguma questão sobre o assunto que gostaria de colocar agora para a gente? Alguém se anima? Ainda não? Não, eu gostaria de fazer uma colocação, sim. Pode fazer. Márcio, na sua narrativa, nas suas colocações, você trouxe a questão do movimento nosso, né, como cristãos, na ajuda do próximo, né, para que, essa foi a minha interpretação, que não haja o desânimo mesmo perante a ingratidão. Aí você tem o caso do senhor que está nesse processo, né, de reeducação através do álcool, né, que ele pega a cesta e leva ali e troca, né, essa doação pela bebida. Na minha reflexão, eu pensei o seguinte, e você me corrija se eu estiver errada. Só nesse movimento, né, que você fala ali, talvez ele chegue na intenção realmente de pegar essa cesta e de levar para a família, mas ali no caminho de volta, né, ele, né, na fraqueza do ser, ele acaba cedendo o vício. Mas eu acredito que só o fato dele estar presente, em contato com pessoas nesse comportamento de ajuda, nesse movimento de caridade, para mim, eu acredito que a sementinha já vem estar ali. Nessa consciência. Seria isso mesmo, Márcia? Não, com certeza, Yara. Ele está com suas dificuldades, né? Ele está participando, na hora que sai, às vezes até com o salário que recebe lá trabalhando, ele gasta tudo lá com a bebida. Esse envolvimento com o ambiente vibratório da casa, que fala do amor, da fraternidade, ele está como que sendo auxiliado, né? Não só ele, mas também os amigos, porque às vezes ele estava bem intencionado, os amigos ali que o acompanham na bebida, nem todos eles entraram, às vezes em função da manutenção, do equilíbrio do trabalho que está sendo feito, os benfeitores, os amigos espirituais que coordenam a casa, mantêm esses companheiros lá fora, né? Então ali ele foi refletindo, foi vendo, falando, realmente vou levar, tem que parar de beber, começa a elaborar isso internamente. Quando ele sai lá fora, o amigo ou os amigos que estavam aguardando, o envolve. Opa, uma cesta básica aqui. Vamos beber mais um pouquinho. O envolve. Como tem uma identidade mais profunda que está sendo como que desativada e vai ser desativada no tempo, se ele persistir no trabalho, ele acaba cedendo, né? Mas está ajudando. Porque lá dentro, no ambiente, ele está livre da influência dos companheiros, tá? A gente está trazendo isso como exemplo. Livre da influência dos companheiros que o assediam de uma forma mais... São amigos, não querem ver ele bem, não. Querem o companheiro de bebida. Não querem ver ele mal, querem ver ele bem para poder usá-lo como pó. Quanto melhor tiver, para eles é melhor. Então, não são inimigos que querem vê-lo numa situação complicada, são amigos, né? E compartilham da bebida. Então, ele vai, participa, tá? É envolvido em vibrações mais elevadas, modifica o pensamento, tem que parar de beber, volta e leva aquilo. Interessante. Ele leva aquela vibração que ele recebeu ali naquele ambiente, de uma certa forma, para os companheiros. Tá? Quase imperceptível, mas leva. Eles são envolvidos naquilo ali. Mas ele ainda não tem força para poder vencer, né? A influência, um conluio que se estabelece entre eles. É coisa do tempo. Você não desativa da hora para outra. Por isso que a gente falou, ó, vamos tentar levar o recurso para a família de uma outra forma, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas nós vamos estar ajudando a família que vai receber o bem material, não vamos estar como que tirando o companheiro da frequência, da participação do trabalho que está sendo feito, que está sendo auxiliado, os espíritos também, e no tempo o resultado vai se dar. Aí mais à frente pode ser que esse amigo espiritual que o envolve a bebida entre, e lá o processo vai se dar de forma diferenciada, né? É o amor, a fraternidade circulando, tem que entender essas questões, né? É importante para a gente. Temos sim. Eu tenho mais uma questão a respeito, e essa eu acho que é um pouco polêmica. Se você não quiser responder, tudo bem, Márcio. Mas
tem uma certa controvérsia a respeito de ajuda, essa ajuda financeira a crianças de rua ou pessoas de rua, quando você está no carro e você dá essa doação ali financeiramente. A controvérsia chega no ponto, no ponto que as pessoas acreditam, eu acho que já tem uns estudos, que isso reforça o comportamento. Aonde que você se coloca nessa questão, dessa ajuda ou não ajuda esses irmãos que estão ali pedindo, né, pedindo esse auxílio, ô Márcio? Como que ficaria para você isso? Yara, como a gente observa, a gente está num trabalho de aprimoramento moral, espiritual, né? Nós estamos procurando desenvolver a nossa sensibilidade, até mesmo para fazer a leitura vibratória das pessoas. Isso, ao longo do tempo, vai desenvolvendo. Mas nós ainda não temos condições, diante de pessoas, de criaturas nessas condições, você perceber objetivamente o que está na intimidade da pessoa, né? O que ela traz ali no ponto essencial, o que ela está querendo com aquele pedido que ela está fazendo. Então, onde a gente tem que sinalizar? Abrir o máximo possível o coração, tá? E deixar que a coisa flua. Se formos sensibilizados, eu penso dessa forma. Algumas pessoas pensam de um modo diferente. Porque não é o fato da gente, se ela tem um vício, se ela vai comprar ali alguma coisa, um vício, ela vai pegar aquele dinheiro e vai comprar uma droga, uma coisa assim, se for um jovem. Não é o fato da gente não dar, é que vai criar ou estabelecer que ela pare de fazer isso. Ela pode fazer isso. Mas tem um detalhe importante que a gente precisa estar atento a ele. Se formos sensibilizados, se vimos a pessoa lá, ela vai vir me pedir, mas de alguma forma fomos sensibilizados ali, com um sentimento bem profundo, caridade, ou mesmo que não seja, um sentimento de ajuda, de auxílio, tá? Abra o vidro do carro e dá uma moedinha para o menino. Porque você não vai dar dando só a moeda, não. Conversa, oi, tudo bem com você? Acolhe o companheiro em vibrações fraternais. Porque junto com aquela moeda é o óbolo da viúva, né? A segunda moeda. Você dá a moedinha, R$1, R$5, R$2, R$10, que seja, né? Mas você está envolvendo aquele coração numa vibração que vai repercutir na intimidade dele e provavelmente poderá fazer no tempo, a semeadura que a gente está falando, um efeito na mudança dele, que ele nem sequer vai saber lá na frente, né? Lá na frente, uma casa de acolhimento, uma pessoa que está ligada mais a um trabalho com essas pessoas, vai acolhê-lo, ele vai aceitar aquele convite e aquela carga vibratória positiva de amor e consideração àquele companheiro, aquela alma, ele está levando com ele. E aquilo é o ponto, é a semente que foi lançada no solo. E naquele novo ambiente é como que está usando a imagem, né? É como que ela vai como que germinando, crescendo e dará a ele força para vencer a dificuldade dele, né? Não o fato de a gente não dar uma moeda que vai resolver o problema da criança, do jovem ou daquela família, não. Mas eu falo com segurança, com certeza, que a melhor vibração expressa por nós em relação àquela criatura poderá ajudá-la lá na frente a vencer a dificuldade que ela traz, né? Agora é de foro íntimo, né, gente? É de foro íntimo. É a visão, a percepção nossa. Cada um vai agir segundo aí o que ela entende, né? Obrigada. E se a pessoa não quer fazer, né, é dela. Vamos respeitar também. Ela acha que ali ela está contribuindo, né? O importante é o sentimento. Estou contribuindo para que não vá para o vício. Está contribuindo, está ajudando, né? Muito bom. Obrigada, Márcio. Obrigada, Yara, pelas perguntas. Eu vejo que a Elisângela está com a mãozinha para cima. Você tem uma pergunta? Tem. Pode falar. A pergunta que a Yara fez era a minha também. E tá. o Márcio respondeu assim perfeitamente. Mas, para complementar, assim, Márcio, um exemplo, vamos dizer, tem uma pessoa que já está com quase 70 anos e ela vive ela tem a casa, tudo, mas é uma pessoa, assim, que vive pedindo ajudas, né? E eu percebo que ela não sai daquela situação, porque aí eu fico dentro de mim, falo assim, será que eu estou sendo egoísta? Eu fico me questionando dentro de mim. Eu ajudo, mas ao mesmo tempo eu falo, gente, o que eu estou fazendo? Eu queria saber de você, o que significa esse sentimento que a gente tem dentro de nós? Por exemplo, eu fico me questionando, será que eu estou ajudando ela mesmo ou eu estou dificultando o progresso dela de sair dessa situação? Será que eu estou levando ela mais, em vez de ela elevar, né, melhorar, ela está
estagnada, ela está parada na mesma situação há anos, porque vive somente de pedidos, da pessoa alimentando aquela fraqueza que ela tem, espiritual. E então, essa também é uma pergunta, assim, pessoal minha, que eu gostaria, porque eu sinto isso toda vez. E como a Yara falou, até nas pessoas na rua, que você tem certeza que ele é um viciado, e você dá o dinheiro. Você sabe, gente, eu sei que esse dinheiro vai ser para comprar droga e não para comprar uma comida. Eu faço ou não faço? Fica aquele sentimento dentro trabalhando, assim, parece que é os dois lados, sabe? O lado bonzinho falando com o lado do negativo, falando, peraí, não dá, não faz. Não, faz que ele precisa. É uma coisa muito complicada lidar com isso. Qual é o lado que tem que predominar nessa hora? Por favor, Márcio, me ajuda. Porque, na realidade, o que a gente observa na situação? A gente está usando a razão, né, para elaborar o sentimento, para que ele se expresse da melhor forma possível, no contexto que a gente está analisando, observando. Porque a gente vai ver por parte dos benfeitores espirituais, diante de diversas situações, né, uma coisa que chama muita atenção, André Luiz narra para nós, chega um problema lá, junto com as pessoas, junto, né, com os benfeitores, o André Luiz acompanhando, aí ele fala que o benfeitor, sem afetação, deu uma direção ali para o caso. Não vou entrar aí na solução do problema, mas sem afetação, né? Ele não se deixou levar nem para uma situação, não foi rigoroso e também não foi generoso, vamos colocar assim, sem afetação. Ele foi com o conhecimento e com o sentimento. O sentimento está presente. Mas ele está falando não, o sentimento de amor, fraternidade, está presente por parte desses benfeitores. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. E a gente, quando está numa situação como essa, a gente está elaborando a carga interna, o sentimento, para que a gente chegue nessa expressão, né? Eu vou dar o recurso para a pessoa. Eu sei que ela bebe, sei que é para usar mais droga, mas eu fui tocar de íntima compaixão, né? Então, estou trabalhando em cima da compaixão que veio aqui. Ou, se não for dar o dinheiro, eu dava 2, 5, 10 reais, vou dar uma moedinha de R$1, mas vou envolvê-lo ali no bom sentimento, né? É a segunda moeda, repetindo aí a questão do que falamos anteriormente, do obra viúva. E, às vezes, gente, a pessoa ela precisa mais desse acolhimento, desse envolvimento fraterno, do que do próprio recurso em si, e precisa mais disso do que da própria droga que ela está usando como muleta, em função dos conflitos internos que ela traz, que ela apresenta. Aquilo ali é uma muleta, né? Então, ela precisa usar aquilo ali, embora com consequências complicadas, difíceis, ela precisa daquele recurso para poder avançar um pouco mais da experiência que ela está. Por mais complexo e difícil que possa parecer para a gente, né? Mais complexo e difícil. Aquilo representa uma desativação, não vou dizer desativação, representa uma experiência que vai ter um resultado positivo lá na frente para ela, né? Então, nós temos que trabalhar em situações como essa, não a pessoa em si, o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer, é trabalhar o nosso coração. Tem dia que pode ser que tem dia que fala, não, hoje eu não vou dar, não. Mas não vai ficar com sentimento de culpa porque não deu. Ou vai dar e vai ficar com sentimento também de culpa, uma relativa culpa, ao dele vai usar de forma errada o recurso, né? Então, é elaborar interiormente, na experiência que está sendo apresentada, aquele sentimento vai te dar segurança de dar ou não. Se deu, tranquilo. Independente de saber o que ele vai fazer com aquele recurso. Mas entendendo que tem uma carga vibratória de amor, de fraternidade envolvendo aquele companheiro. Se naquele dia falou, não, hoje eu não vou dar, não. Né? Entendendo também que foi uma decisão sua, dentro do contexto, e não deixando de envolvê-lo nessa carga vibratória positiva que vai, isso comunica, isso fala na profundidade do ser. E no tempo dá o resultado. Eu estou lembrando aqui de 2 episódios que se deram com o Chico, né? O Chico passou por inúmeras experiências. Uma delas é justamente um alcoólatra. Ele está, não sei se era lá que trabalha da Abacateiro, em Uberaba. Eu sei que ele estava no local, chegou um alcoólatra lá pedindo dinheiro para comprar uma pinga, uma cachaça. Ele vai e virou, gente, por favor, alguém paga uma cachaça, paga uma pinga aqui para o moço? Pediu. Pediu para pagar uma pinga para a pessoa, né? Então, assim, isso tem uma mensagem para nós, no sentido de respeitar a pessoa na limitação dela, porque se ela tivesse uma consciência mais aberta, vamos dizer assim, ela não estava fazendo aquilo, não. Ela estava em função do contexto, pode ser um processo de influência, uma perseguição espiritual, né? Então, vamos tentar entender e dar um suporte para a pessoa. Um outro episódio também que aconteceu foi o seguinte, Chico estava participando de um evento espírita, né? Parece que ele estava lá psicografando,
Aí depois ele sai do local e vai para a rua. E na hora que ele sai lá na rua, um companheiro tinha saído ali para fumar. Estava com um cigarrinho aceso, dando as tragadas dele. Na hora que ele vê o Chico, ele tenta esconder o cigarro. Fala, não, companheiro. O Chico fala para ele, não, companheiro, não preocupa não. Eu até gosto de fumar, mas eu não posso. No momento eu não estou podendo. Né? Respeitando o companheiro, não querendo intimidá-lo ou criar ali um trave, né? Para a manifestação pessoal, natural da pessoa. Tá? Então, assim, são pontos, no caso, cigarro não é tão complexo quanto a questão da bebida. A questão alcoólatra já começa a ficar um padrão um pouco mais complicado, a droga nem se fala, né? Mas, assim, o que a gente tem que trabalhar na oportunidade como essa, porque é o que a gente falou anteriormente, na pergunta Iago, não é pelo fato de você não dar que ele vai modificar, né? Então, assim, se você sabe que vai encontrar com ele, leva um bolinho, né? Leva alguma coisa que não seja dinheiro. Fala que eu fiz lá em casa um bolinho, estou trazendo para você aqui, tá? Ele vai receber aquilo né? Talvez não seja o que ele queria o dinheiro para comprar droga, mas aquele bolinho tem ali uma coisa a mais que vai comunicar ao coração dele e vai ajudá-lo com certeza, né? Então, o importante nessas situações, é a gente trabalhar interiormente com consciência para que a gente tenha respaldo interno aqui que a gente está fazendo. Dei, mesmo sabendo que ele vai usar dessa forma. E ficar tranquilo, tem que ficar pensando, isso, estou sendo ingrata, não estou sendo, não. Fui tocado e fiz. O importante é isso. O tempo se encarregará de fazer com que ele saia, porque não é a gente que vai tirar ele da situação, não, viu? Podemos conversar com todo mundo que ajuda ele. Gente, a partir de agora, nós estamos ajudando esse moço aí, dando dinheiro para ele, não vamos dar mais dinheiro. Ele vai arrumar uma outra forma, pode ter certeza disso. Porque ele ainda está preso. A mudança tem que se dar no mundo interno dele. E essas irradiações, a prece, né? De Allan Kardec, o trabalho dele, mostrando a questão da prece, como que ela ajuda nas mudanças. E no caso, não é prece em si, ela pode ser feita, mas esse acolhimento, esse envolvimento vibratório, tá induzindo, tá mexendo com o companheiro. Lá na frente, quando ele vencer essa fase mais pesada, a coisa se abre de uma forma muito bonita, né? Então, o trabalho é mais nosso do que dele lá, né? Fazer a coisa com segurança. Dar ou não dar com segurança, né? Não sei se te atendeu aí nos seus questionamentos aí, tá? Muito bom, muito bom. Márcio, eu vou pegar um gancho nessa sua reflexão sobre, né, usar a razão para que a gente possa ir elaborando esses sentimentos dentro da gente. Quando ali no texto ele fala, deveis sempre ajudar os fracos. E aí ele segue, né, Eu fiquei pensando nessa questão, na palavra fraco. Porque, assim, lá no final ele traz a questão da reencarnação. Então, assim, esse fraco, ele está associado ao contexto em que a pessoa ela está naquele determinado momento. Porque a gente muda de contexto o tempo todo. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, assim, dessa reflexão que nos ajudaria, né? Usando essa razão para entender que esse contexto ele vai mudando. E a gente, numa própria encarnação, a gente precisa das pessoas em determinadas situações. É sempre um ajudando o outro nessa troca. E além disso, a gente tem a questão reencarnatória, que a gente troca de situação. Às vezes a gente vem numa situação mais favorável que antes, às vezes a gente está numa situação desfavorável, pensando financeiramente falando, por exemplo, ou de estrutura familiar, seja lá o que for. Então a gente vai mudando de posição. Como usar essa reflexão para elaborar esse sentimento dentro da gente? Você puder falar um pouquinho. Obrigada. Tá. O que a gente vai observar dentro desse contexto, porque o trabalho essencial que está sendo feito é no campo de sentimento. Se a gente voltar lá na questão de Adão e Eva, Adão representa a razão e Eva o sentimento, a queda sempre vai se dar pelo sentimento, não pela razão. A razão vê a coisa de uma forma clara, de uma forma objetiva, né? A coisa fica muito, muito, muito bem percebida pela razão. Agora, o que acontece é que nós deixamos nos levar pelo sentimento, né? O sentimento é que realmente cria ali uma situação. Eu estou vendo que eu não posso fumar, não posso beber, por exemplo, nesse exemplo. Mas é tão gostoso um trago, é tão gostoso que o efeito, né, a bebida sendo ingerida, o efeito nela no psiquismo da gente. Então, é a questão do sentimento. E o que a gente vai observar? Que a razão, né, ela é importante para poder
fazer aí o direcionamento. Ó, realmente, beber é gostoso, o prato está uma delícia, estou com vontade de comer mais, mas já estou satisfeito. Se eu comer mais é gula, isso vai gerar distúrbio no organismo, né? Aí você usando com base na razão, você vai usar a vontade, né? No gabinete lá, a mente como gabinete, a vontade é o botão determinante. Eu sei que está gostoso, mas não. Eu não vou comer mais, eu não vou beber. Tá? Já bebi o suficiente aqui de excesso. Tá? E é interessante observar isso, porque a gente vive num processo de interdependência. Uma coisa que a gente não pode esquecer de observar. A gente vive num processo de interdependência. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Do ato primitivo ao arcanjo. Todos necessitamos um do outro. E ele faz essa ligação entre o ato primitivo e o arcanjo. O arcanjo, né, pegando as informações, vamos colocar assim, trabalhando lá no gabinete divino, pegando ali diretamente dele as orientações e recursos, esse arcanjo ele precisa do átomo primitivo para ele poder se posicionar, para poder agir. Né? Sem o ato primitivo, ele não consegue fazer nada. Sem o ato primitivo, não existe mundos em que nos encontramos encarnados, não existe o sistema solar, não existiria a nossa galáxia, o conjunto de galáxias que hoje está ampliando, né, com as novas descobertas. Então, esse universo infinito ele não seria feito. É necessário o ato primitivo, porque ele vai sofrer inúmeras combinações para formar as diversas coisas que a gente conhece, no mundo físico e também no plano espiritual. E ele vai falar também que o ato primitivo, tá, ele precisa do arcanjo, porque sem um arcanjo ele não seguiria o seu processo evolutivo para um dia lá na frente se transformar em um arcanjo. Né? E dentro dessas extremidades, vamos observar N situações, na qual nós nos encontramos aqui, fazemos parte. Então, esse processo de interdependência, né, ele é fundamental, ele existe, ele está aí presente, e entendendo, a gente tem que se posicionar dentro desse contexto. Aí entra a questão da solidariedade, da fraternidade, né? Esses pontos que até falamos aí, né? O bem, no caso, pago em gratidão, mas o benefício que se leva às outras pessoas. E, normalmente, o que acontece? Naquele ponto que a pessoa está pedindo uma ajuda, um auxílio, naquele ponto específico, ela pode estar, usando a palavra, né, do texto que você trouxe, pode estar mais fraca do que a gente. Né? Então, no exemplo que foi apresentado aí do recurso que vai dar, da moeda, do dinheiro, ao pedinte que vai usar para droga. Né? Então, ele está pedindo ajuda. A ajuda dele não é moeda em si, não. Tá? A ajuda dele é mais profunda, se a gente analisar aí com o olhar do espírito. Tá? Então, está pedindo uma coisa mais abrangente. Então, nesse momento, nesse instante, ele está mais fraco do que nós. Então, vou tentar ajudar. Com a moeda vai ser instrumento. O recurso material vai ser instrumento. Temos que chegar, de alguma forma, no coração da pessoa, de algum modo. Tá? E que não seja a gente o elemento a fazer o trabalho de profundidade, pelo menos nós vamos estar como que irradiando alguma coisa para ganhar terreno ali, no mundo interno dele. Tá? Então, a gente passa a entender que estamos ajudando uns aos outros. Gente, nós não temos acesso ao planejamento encarnatório nosso, na atual existência. Mas espíritos deram a mão, de acordo com a agir. Eles até sabendo que a gente não conseguiria, não vamos conseguir fazer tudo aquilo que planejamos, mas eles vão, vai lá, meu filho, vai lá. Você tem que reencarnar mesmo, para você poder avançar, vai estar ajudando. Estamos mais fracos do que ele, e eles estão nos ajudando, nos auxiliando. E é nesse movimento que a gente precisa trazer para a vida física, é que a gente vai conseguindo avançar, conseguindo estabelecer, no plano da solidariedade, um avanço como que geral. Né? A imagem é segurando a mão de alguém que está à frente de nós e estendemos as mãos para aquele que se encontra atrás de nós. E no próprio processo do imagem setor, depois modifica. Hoje a gente pode estar sendo chamado a ajudar, auxiliar. Isso vai estar fortalecendo a gente para lá na frente. Vai ter que mudar a situação, nós vamos ter que pedir ajuda, auxílio. Mas sem esse fortalecimento nosso aqui na área de trabalho, nós não vamos ter condições de pedir, vou colocar assim, né? No outro ponto que a gente está fraco ainda. E o pedir, gente, a questão não é só pedir. A questão do pedir é a humildade que está sendo trabalhada em nós. Tá? O pedir é a forma, é o modo. Mas nessas circunstâncias, nós estamos sendo como que chamados a trabalhar em nós a humildade. Né? Então, a gente vive nesse processo. Temos que entender para que a gente possa fazer sempre o melhor. Sempre melhor. E entendendo que nós não vamos resolver o problema de ninguém. De ninguém. Quem resolve é a própria pessoa.
Quem resolve o problema nosso somos nós. Mas temos, dentro da possibilidade nossa de irradiarmos o bem, o amor, a fraternidade, envolvemos as pessoas. A gente teve, aqui no Grupo da Bênção, há um tempo atrás, uma companheira que vinha aqui, a gente brincava. De 10 palavras que ela falava, gente, 11 palavras eram palavrão. 11. De 10 que ela falava. Vocês terem ideia, porque essa mente já tinha um palavrão elaborado. Então, essa pessoa chegou aqui e, assim, no primeiro momento, muitos ficam como que, essa pessoa estranha falando dessa forma. Está dentro do processo dela. A gente foi entender que a vida dela até ali foi muita luta, muita desconsideração, sendo colocada à margem do caminho, ela para vencer ali e avançar, muito positiva, interessante, era muito positiva. Ela passou a ter nessa forma de agir, tá? uma muleta para poder seguir, poder acompanhar. Aí a gente ficava com a palavra, vai olhar para o outro, nossa, vamos fazer aqui, né? Reunir o pessoal, aquela coisa toda. Vamos deixar, não vamos criar nenhuma resistência. Não falamos com ela em momento algum, gente, que ela não poderia falar da forma como ela foi feita. Ela falava. Aí passava na reunião, aquela coisa toda. Aí um dia ela pediu para que implantássemos o culto lá na casa dela, fomos lá, implantamos, e ela foi lendo o Evangelho. Com o tempo, ela foi como que se modificando. Ela pensou, nossa, eu falava muito palavrão, né? Aí entendeu, caiu em si, tá? E eu estou trazendo como exemplo, cada caso é um caso, né? É uma situação específica, tem situações que vai ter que pedir ao companheiro menos aí, porque a coisa está complicada aqui. Porque ela não falava isso com maldade, os palavrões não saíam com maldade, né? De forma perniciosa, era o comum dela. Então, o que a gente observa? É importante que a gente, nesse acolhimento, nesse envolvimento, a gente respeita a pessoa no mundo que ela está. No mundo que ela está. Ali é o ambiente dela. Batermos de frente, você vai gerar uma resistência e ela pode afastar, né? Agora, se a gente acolhe, respeita, ela vai entendendo aos poucos a mensagem que está sendo trabalhada ali. Mas, como a gente falou, cada caso é um caso. Já teve a oportunidade de chegar com os companheiros aqui, né? E dentro do centro ao companheiro. Você não fuma aqui dentro, não, porque tem menino e tal. Orientação nesse sentido. Lá fora você pode fumar, mas aqui dentro, por favor, não. Não somos contra o uso do cigarro, nem da bebida, mas em função da educação que a gente faz com as crianças aqui, a evangelização, né? Então, tem casos que você vai ter que falar. Mas outros casos você tem que levar ali em banho-maria e aguardando tempo para que as coisas elas ocorram. Então, dentro desse movimento de solidariedade, de interdependência, a gente vai aprendendo a lidar, né? Lidar uns com os outros ali e sendo ajudado em determinados momentos, auxiliando outros. E o movimento, nada acontece na vida da gente, nada. A gente tem que entender isso também. Nada acontece conosco que não seja para o nosso crescimento moral e espiritual. Nada. Pai, Deus é nosso Pai, é o nosso Criador. É difícil a gente entender isso na prática. A gente está falando aqui verbalmente. Mas na prática é difícil porque o mundo fechou para nós. Isso é o objetivo, não é por acaso. E podemos entender que a bondade e a misericórdia divina está por trás disso, de algum modo. Não está tão pesado como deveria ser, né? Então, é trabalhar, desenvolvermos em nós esse sentimento de solidariedade, de respeito, de comunhão. Que mesmo que a pessoa não nos aceite, a gente pode fazer uma prece por ela, pensar positivamente, né? Então, eu não sei se aí te atendeu aí no seu questionamento, tá? Mas se não for, você fala que a gente tenta trazer alguns outros pontos aqui. É isso mesmo, Márcio, obrigada. A gente tem 2 mãozinhas levantadas lá e a gente já chegou no 12h15. Eu não sei como é que está o seu tempo. Não, se você... tranquilo, podemos prosseguir. Então, vamos escutar as perguntas e aí depois a gente faz o encerramento logo após essas 2 perguntas. Pode ser? Para todo mundo funcionar para vocês? Tá, joia. Pode ser. Ricardo, você tem uma pergunta? Isso, obrigado. Estão me ouvindo? Só para ter certeza. Sim, pode falar. Ok. Então, obrigado, Márcio, pela apresentação e envolvendo, né, nesse assunto. Uma das coisas que eu, principalmente entender um pouco mais, entender como são as formas de ingratidão, eu entendo que o núcleo familiar é um ponto muito importante para a gente treinar toda a parte da bem-aventurança, todos os sentimentos, a independência, num núcleo que você às vezes não tem muita opção, porque na verdade foi colocado ali no seu trabalho. Você poderia falar um pouco mais sobre como essa forma de ingratidão pode aparecer nos nossos relacionamentos familiares, como a gente trabalha isso, de uma forma mais, às vezes, mais extrema ou mais sutis que a gente tem que trabalhar no dia a dia? O núcleo familiar, nossa, ele é assim, ao mesmo tempo que ele
representa aquele ambiente, né, de trabalho mais profundo de nós mesmos. Ele apresenta situações um pouco mais complexas, né? Às vezes somos aquele, na imagem do Evangelho, o estrangeiro, né? Estamos como que estrangeiro naquele ambiente. Não seria o veraneio, mas o estrangeiro, fica melhor para o entendimento nosso. E não nos esquecer de um ponto que Emmanuel traz para nós no livro Pensamento e Vida, porque a família, ela é o reflexo essencial de nós mesmos. Reflexo essencial de nós mesmos. Então, naqueles integrantes que estão ali, sobretudo pai, mãe, irmãos, né, que estão mais próximos, aquele é um pouco de nós. Coisas nossas estão presentes ali e se manifestam no comportamento, na atitude deles e na atitude dele para conosco. Então, o primeiro ponto a gente observar é isso aí. E vai abrindo campos, tá? No sentido do autoconhecimento, ver quem nós somos na realidade. Porque, às vezes, o familiar vem e fala que a gente é orgulhoso, por exemplo, né? E pode estar coberto de razão, e a gente, às vezes, não aceita. Mas pode também que ele não esteja tão correto. São pontos delicados. Porque ele está nos vendo com os olhos do passado, né? Mas, em cima de todos os pontos, embora sendo correto ou não correto, dentro do que a gente está trazendo aqui, não deixa de representar para nós uma oportunidade de avançarmos no campo da compreensão do entendimento, tá? A partir das diversas situações que ocorrem. Uma vez o Sonoro, um companheiro que nos ajudou muito aqui quando encarnado, continua auxiliando no retorno ao plano espiritual, ele relatou um episódio que ele vivenciou em que o companheiro, com problemas familiares, na convivência lá com o esposo, filhos, né, o procurou para se orientar. Ela explicou o problema, ele foi e pontuou, né? O que ela poderia fazer, mas mostrando, acima de tudo, que ela tinha que buscar conhecimento, informações e operar uma mudança nela própria. Passado um tempo, ele encontrou com ela e, naquele cumprimento natural, ele não perguntou para saber o que estava acontecendo lá a partir da orientação que ele deu. Mas como é que vai? Tudo bem? Perguntou para ela. Aí ela então começa a relatar os problemas de casa. Falou, Sonoro, falar uma coisa para o senhor. Lá em casa, o meu esposo, a mesma coisa. Os meus filhos, a minha filha, nossa, não mudou nada, continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes. E me piaçando, né, gerando ali, né, atacando em determinadas oportunidades. Mas eu mudei, Sonoro. Eu estou entendendo melhor a postura deles em relação a mim e eu estou conseguindo levar com tranquilidade. Né? Tem hora que eu perco um pouquinho a paciência, mas eu estou bem melhor que estava antes. Aí ele falou, gente, estou trazendo aqui para poder, né, representar, mostrar para o grupo aqui como que a mudança nossa, tá, ela é importante, no sentido da gente estar mais tranquilo, mais em paz. E dentro da família, a gente vai ter não só os amigos, tá, que encarnam ali, muito afinizados conosco, mas pode ter também aqueles com os quais precisamos acertar as arestas. Porque no futuro, gente, depois que a gente conseguir resolver esses problemas que estão aí presentes, acontece com algumas famílias. Nós vamos reencarnar com aqueles mesmos companheiros, conseguimos trabalhar o nosso mundo interno em relação a eles, para realizar um trabalho, não mais para a gente, que já resolvemos, mas um trabalho na sociedade. Né? A gente vai pegar, por exemplo, aí temos aí alguns exemplos de musicistas na família, são todos pai, filho, esposa, são todos músicos e vão tocar, né? E entre eles uma relativa harmonia, não só a harmonia da música, mas a harmonia da convivência que foi conquista, né? Não pensemos que aquilo ali é gratuito e às vezes a própria melodia, a própria música que eles apresentam hoje foi um instrumento para aproximar no passado uma dificuldade e resolver os problemas no embate da vida da existência. Então é importante para nós que já estamos começando a compreender um pouco melhor o mecanismo da vida, procurar sempre a compreensão, né? a fraternidade, os sentimentos que possam realmente conduzir, fazer com que as coisas se conduzam da melhor forma possível. Mas tem um detalhe também, que a gente não pode deixar de lado. Em algumas oportunidades, a gente vai ter que ser um pouco mais positivo, né? Para poder até mesmo resguardar. Porque se deixar a pessoa... por exemplo, a pessoa está com sede. Aí, se houver que está com sede, aquela que tem dificuldade da família, vai lá, leva um copo d'água para ela, mas sai de perto, não fica não, porque se você ficar perto, ela vai jogar água no céu, né? Então, você vai, leva, sai fora, tá? E deixa ela elaborar o que está acontecendo com ele que trouxe essa água para mim.
as mesmas manifestações poderão ser essas, tá? Mas no tempo, uma atitude aqui, outra ali, vai estar mudado. O que está acontecendo com ele? Ele está com outras intenções? É pensamento lá do passado, né? Mas nós estamos com sinceridade. E essa sinceridade no tempo e repetida vai levar a pessoa a quedar-se naquela resistência que ela tinha para com a gente, né? Então, o caminho é mais ou menos esse aí. E cada um de nós, né, no campo de luta, de trabalho que nos encontramos no núcleo familiar, vamos pedindo a Deus, gente, nas preces. E outra coisa também, gente, pode ter certeza, anotem isso aí, gravem isso no coração de vocês. Nenhuma prece feita por nós com sinceridade, no objetivo sincero de melhoria, ficará sem resposta. Todas elas serão respondidas no tempo. Às vezes mais próximas, às vezes não, né? Então, vamos pedindo a Deus, aos amigos espirituais, aos benfeitores, que possa nos auxiliar nesse trajeto, de ajustarmos as contas com aqueles que se encontram mais próximos de nós no núcleo familiar, né? Mas mantendo, nos preservando, porque senão pode acontecer de que alguns ali venham até abusar, exceder naquela tentativa nossa, no retorno, aquela tentativa nossa de melhorar, e realmente criar situações até embaraçosas, de desrespeito, né? Então, colocar a pessoa no seu devido lugar, mas procurando sempre fazer com consideração, com amor, com respeito, para que possa haver esse respeito mútuo, porque senão a coisa passa no limite, né? Mas o caminho é esse aí, a gente entende. É a solidariedade, o amor, a fraternidade, pedir aos benfeitores ajuda, o auxílio, e pedir pela pessoa também nas preces. Aí o tempo se encarregará de fazer com que as coisas se ajustem. Pode acontecer, para poder finalizar a resposta dentro do que a gente está entendendo, que em relação àquela pessoa específica, a gente é chamado para um emprego em outra cidade, no outro estado, no outro país, né? Ou a pessoa também é chamada para ir para outro ambiente, afastou. Mas se está havendo o afastamento pelas circunstâncias naturais da vida, gente, que o nosso coração esteja o mais tranquilo possível. Que a gente fez o que a gente podia para poder realmente manter ali um bom relacionamento, uma boa convivência. Aí depois, quando ele voltar na experiência lá fora, ele volta renovado, nos encontra e dá um belo sorriso, né? Que antes não tinha. Então, vamos aguardar em Deus, fazendo da melhor forma que a gente pode fazer, tá bom? Eu não sei, Ricardo, se conseguir te atender no seu questionamento aí, mas é o que eu pude entender e trazer, tá? Muito obrigado. Então, isso ajuda bastante. Tá certo. Então tá já. O Aureliano tinha a mãozinha para cima, depois ele abaixou. Você ainda quer fazer a pergunta, Aureliano? Oi, gente, boa tarde. Não, eu tinha uma pergunta mais ou menos no mesmo escopo que a do Ricardo, porque eu tenho uma pessoa na família que tem algumas certas dificuldades, que é uma situação parecida com aqueles anjos que você citou, que é a pessoa que não procura progredir por si só, vive do que a gente contribui com ela, não tem nenhuma perspectiva. E muitas vezes eu falo na família que isso não vai ser um bom caminho, com a pessoa que já passou dos 50 anos de idade, que não busca uma perspectiva de melhor e tal. E isso, por exemplo, minha mãe ajuda muito, mas se faltar minha mãe, acabou a vida dela, que a gente pensa, entendeu? Porque o resto dos irmãos não consegue sustentá-la. Então a gente pensa assim, né? É a situação como a gente pode contribuir, e o pior é que a pessoa que tem alguma, não é um estudioso, mas tem alguma noção da doutrina, sabe do que ela precisa tocar a vida dela, melhorar, amadurecer e tal. E então, assim, fica aquela dúvida, né? Ah, vou contribuir, mas aí eu falo assim, não vamos contribuir, porque senão não melhora. Mas aí chega uma hora que a situação aperta, que você não tem como, o coração não deixa, né? Você deixar uma irmã para trás. E aí tá. E aí, o que eu tenho tentado aprender, né? Assim, ó, o que você respondeu antes, eu falei assim, ó, eu vou ficar em paz, se eu quiser ajudar, ajudo, se eu não quiser, também não ajudo. Mas o que eu estou buscando é não julgar mais, porque eu sempre fui muito de julgar, sabe, infelizmente. Hoje, seja na rua, seja em família, seja entre amigos, eu não julgo. Às vezes não dou minha opinião, mas eu procuro sempre fazer uma prece, porque isso é uma coisa que a gente sempre debate muito nos nossos grupos de estudo aqui, que a prece sempre vai ser o melhor caminho, né? Mas é isso, eu tinha muito
e às vezes ainda aperta o coração para cá ou para lá, tanto igual a Elisângela falou assim, às vezes eu contribuo e fico culpado, não contribuo e fico culpado. Então, assim, é o que eu buscar fazer realmente um equilíbrio das coisas, e o que o coração de Sé faz é tentar fazer. O que eu estou aprendendo muito é não julgar ainda. Aureliano, eu não sei como é que é a sua proximidade dele, né, com esse companheiro aí, da sua família, mas dentro das possibilidades, senta com ele, bate um papo com ele, sem preocupar com ideia, com pensamento, deixa ele falar o que ele quiser falar, e você escuta e fala algumas coisas também. Procure fazer esse exercício. Isso vai ajudá-lo a compreendê-lo nos dramas dele, né? Porque a pessoa não está numa situação dessa, embora tendo as referências do plano de conhecimento, porque, assim, é porque ele não entendeu a coisa com completude. Então, a gente tem que acolher fraternalmente pelo coração, tá? E isso a gente vai estar fazendo essa harmonização interna, né, para que o não julgamento ele fique mais bem trabalhado. Então, tendo a oportunidade, converse com ele, bate um papo, sem preocupação do que está sendo trabalhado. Né? Mesmo que ele fale trivialidade, coisas triviais, vai conversando. Deixa ele colocar o coração dele para fora, você vai entender um pouco melhor as lutas e a própria dificuldade dele. Ele vai abrir o coração para você, mantendo as preces. Pede aos benfeitores seus, né? Seu dia para poder ajudar nesse processo aí. Né? Se tiver condições, né? Não, e isso é realmente algo que funciona muito, sabe? Porque é o seguinte, a gente de vez em quando troca algumas mensagens, né? Porque ela mora no Brasil, mora aqui em Seattle, e aí o que eu percebo é o seguinte, que muitas vezes o que ela precisa é realmente uma palavra. Porque às vezes eu falo com ela, não, assim, mas você acha que vai funcionar? Ela, não sei, porque quando eu vou falar com fulano já vem com pedrada. Eu estou tentando isso, já vem com pedrada. Então, assim, ninguém também tem paciência. E todos nós temos nossas limitações, entendeu? Hoje eu posso estar melhor, mas eu não sabe o dia de amanhã. É isso mesmo, né? Eu acho muito importante isso. No diálogo, na conversação, sem, assim, querer passar a orientação. Não, deixa eu falar. Né? Ela mesma vai chegar à conclusão que tem que fazer ou não fazer. Só ouve. Fala, mas é mesmo, isso aí não é fácil, não. Né? Exato. Isso ajuda muito a pessoa. Né? Obrigadão, cara. Obrigadão mesmo. Tá, joia. Obrigada. Nossa, obrigada pela flexibilidade, Márcio, de ficar mais um pouco. Foi ótimo. A gente agradece o seu tempo, a atenção, aí a gente sabe, né, todo o preparo que há por trás, né, de estar conversando assim com a gente. E eu gostaria de pedir para fazer a prece final. Você pode fazer para a gente? Não, faz sim, tranquilo. Obrigada. Senhor Jesus, divino amigo, que a tua luz, mestre, possa como que fortalecer os nossos corações. A partir de ti, do teu amor e da tua luz, nós agradecemos também aos benfeitores da vida maior, aos amigos espirituais, que têm nos auxiliado, Senhor, nesse esforço, em que estamos procurando compreender com mais amplitude a dinâmica da vida, aquilo que nós trazemos em nossos próprios corações, frutos das experiências pretéritas, que não podemos e não temos condições de apagar em nossa intimidade, mas, Senhor, utilizar esses recursos como instrumentos, para que, ante as luzes do teu Evangelho, possamos paulatinamente alcançarmos o amor, a fraternidade, a caridade, a humildade em nossos corações. Entendemos, Senhor, que a solidariedade, a fraternidade, a comunhão entre as criaturas que abrem o coração no mesmo ideal é de fundamental importância. Abençoe a todos que aqui nos encontramos reunidos, Senhor, pelo meio eletrônico, não só do mundo físico, mas também da esfera espiritual, como outros mais ligados aos nossos corações. Que ajuda mútua, Senhor, possa se dar no contexto da vida, da existência, mesmo através daqueles que não compreendem o papel dele, no sentido de nos incentivar ao trabalho do amor, da fraternidade, da compreensão. Que todos se beneficiem, que possamos, ao longo do tempo, Senhor, criar aquele ambiente de amor e fraternidade, de comunhão, que trouxeste à terra e vamos registrar na tua reunião junto aos apóstolos, aos discípulos, que possamos caminhar nesse sentido, Senhor. Muito obrigado, abençoe a todos que aqui nos encontramos reunidos, aos familiares, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que a tua paz possa prevalecer, estar sempre em nossos corações, nos induzindo para o melhor caminho. Que assim seja.